E nós vamos conversar com o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bom dia, David. Bem, bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos que estão aqui conosco na Rede Brasil Atual e também na TVT. David, ontem a Petrobras anunciou que lucrou 54 bilhões e 300 milhões de reais entre abril e junho deste ano. E levando em conta só esse resultado, a estatal já lucrou 98 bilhões e 800 milhões de reais só no primeiro semestre de 2022, o que é 124% a mais do que o lucro obtido no primeiro semestre do ano passado. A gente sabe que, infelizmente, David, esse lucro, o que também depois vai virar distribuição de dividendos para acionistas, acaba sendo custeado por toda a sociedade brasileira, é isso? Infelizmente, Glauco, nós temos aí, na verdade, mais não somente um lucro líquido imoral, mas também um dividendo que se trata de um escárnio perante a sociedade brasileira. Porque, como você disse, quem paga essa conta é o trabalhador, a trabalhadora. Então, esse altíssimo lucro que você citou, de 98,9 bilhões de reais, e esses dividendos assustadores, que já ultrapassam 137 bilhões de reais nesse ano de 2022, na verdade, eles ocorrem por conta das privatizações que estão em andamento e principalmente por conta da política de preço de combustíveis que nós temos hoje no Brasil. O famoso PPI, preço de paridade de importação, que é defendido com unhas e dentes pelo governo Bolsonaro e pelos que são indicados por ele para a presidência da Petrobras e para a maioria do conselho de administração da empresa. Nós entendemos que, em vez de termos lucros líquidos explosivos como esses, de termos dividendos assustadores, dividendos que, por sinal, Glauco, são maiores do que o próprio lucro líquido da Petrobras, são uma afronta à população brasileira. Como nós já temos dito há algum tempo, e aqui referindo-me a uma citação do companheiro Zé Maria Rangel, na verdade é um verdadeiro Robin Hood às avessas. Eles estão tirando dos pobres, e muitos, muito pobres, estamos falando de pessoas que não têm condições de comprar um botijão de gás de cozinha de R$ 140. Nós estamos falando de motoristas de aplicativos que eram técnicos industriais, que estão desempregados, que hoje fazem bico na Uber, na Pop, na 99, seja lá o que for, que pagam a gasolina com um preço altíssimo. Os caminhoneiros que soem muito para colocar um litro de diesel que ultrapassa já os R$ 7, e pela primeira vez, Glauco, o diesel está mais caro do que a gasolina em vários estados do nosso imenso Brasil. Então, essa parcela da população paga preços altíssimos pelos combustíveis aqui no país. Estamos falando de combustíveis que são essenciais para o dia a dia da população brasileira, para a pessoa comer, como é o caso do gás de cozinha. E esse preço que a população paga faz com que acionistas e principalmente internacionais, estrangeiros, ganhem nas nossas custas, às nossas custas. Então é inadmissível o que nós temos hoje. Por isso nós temos dito que sim, esse dividendo recorde da Petrobras, somente nesse segundo trimestre, de 87,8 bilhões que estão sendo transferidos via dividendos para acionistas, ele é imoral sim. E estamos falando de algo às vésperas de um processo eleitoral. Na verdade, o que nós estamos vendo, Glauco, é eles dilapidarem a Petrobras de todas as formas possíveis, porque sabem que vão perder a eleição e que a partir de janeiro de 2023 não estarão mais à frente dessa grande empresa brasileira que é a nossa querida Petrobras. Agora, em relação a outro fato que aconteceu nessa semana também, David, o Conselho de Administração aprovou um documento intitulado Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno, que reafirma a política de preços internacional como a política da estatal e ainda definiu que os reajustes passarão a ser supervisionados pelos conselhos de administração e fiscal. O documento afirma, David, que se trata de criar uma nova camada na tomada de decisões sobre os reajustes da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e outros combustíveis. A FUP já se manifestou a respeito, mas queria que você explicasse que tipo de implicação isso tem para a sociedade de uma forma geral. Glauco, na verdade, essa tal diretriz ou supervisão de preços que foi anunciada pela Petrobras e que vai estar, entre aspas,
ligada ao Conselho de Administração da Petrobras, na verdade é mais um oportunismo eleitoreiro do atual presidente da República. Ele está tentando mudar o Conselho de Administração já há algum tempo. Nós temos aí, por sinal, tido um embate grande perante a Petrobras e o governo federal. Nós fizemos denúncias à CVM, entramos com ações judiciais contra, por exemplo, a indicação do presidente da Petrobras. Foi indicação ilegal, porque descumpriu uma série de requisitos da lei das estatais e das SAs, e a mesma coisa com relação a outros conselheiros que estão sob júdice. Então, ele tenta, nesses últimos 67 dias, hoje 66 dias antes da eleição, fazer movimentos perante a população brasileira que sinalizem que agora, no final do governo dele, estamos falando na xepa da feira, que ele quer baixar o preço do combustível, mas isso não é verdade. Inclusive, o que aconteceu nessa reunião do Conselho de Administração que você citou na quarta-feira, ela vai justamente de encontro ao que o Bolsonaro ele fala, porque ele fala uma coisa e faz outra. É aquele que diz aquele grande ditado, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. O que é um grande mentiroso. Então, no Conselho de Administração da Petrobras, eles referendam a política de preços atual, que é o PPI, o preço de paridade de importação, ou seja, eles atrelam o nosso combustível, mesmo aquele que é produzido no Brasil, com petróleo brasileiro, nas refinarias brasileiras, com custos em real, eles atrelam esse combustível ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, à variação do dólar e a custos de importação desse derivado, mesmo que ele não seja importado. Então, eles referendaram essa política de preços, ou seja, mantiveram essa política de preços dos combustíveis aqui no Brasil, por uma determinação do acionista controlador, junto com os acionistas minoritários. Então, na verdade, Glauco, é um baba combinado, como a gente diz na Bahia. É um conluio que há entre o governo federal, que deveria defender os interesses da população brasileira, que deveria fazer com que tivéssemos preços justos dos combustíveis aqui no Brasil para controlar a inflação, para estimular o desenvolvimento econômico, mas não, eles servem a interesses supranacionais. O Paulo Guedes, Glauco, como nós temos dito aqui reiteradamente, ele fez um acordo com a Bolsa de Nova York, um acordo que está bastante explicitado no pagamento de dividendos na monta que nós temos tido atualmente. Então, precisamos fazer com que a política de preço ela seja alterada. Percebemos que mesmo no final do seu governo, ele tem dito que vai mudar, mas não está mudando, nem vai mudar absolutamente nada. Então, apesar dessa nova diretriz que você aqui sinalizou, que foi anunciada pela estatal, os preços dos combustíveis, infelizmente, eles vão continuar alinhados ao mercado internacional, beneficiando principalmente acionistas minoritários, estrangeiros e prejudicando a população como um todo. Não muda nada, está tudo como dantes no quartel de Abrantes, nesse então que nem deveria ser capitão do Exército, que hoje está no comando, ou seja, na cadeira da República, infelizmente. David, isso é importante ressaltar, porque apesar dessa redução no preço dos combustíveis, a política, como você falou, continua a mesma. E se mudar a conjuntura externa, simplesmente vai aumentar de novo o preço dos combustíveis. Ou seja, essa alienação, digamos assim, do direito de dizer ali quanto custa o combustível, né, que seria uma prerrogativa da Petrobras, uma prerrogativa vinda de uma política do próprio governo, na prática continua na mão dos acionistas e amanhã ou semana que vem isso pode mudar de novo. Então é uma questão conjuntural, a estrutura permanece a mesma, David? Sem dúvida alguma. Tanto que o que nós tivemos de redução agora de preço dos combustíveis foi por conta de uma queda, a redução anterior, da gasolina, principalmente falando, por conta da queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que desceu da casa dos $100, bateu ali $98, e agora, recentemente, por conta da variação do dólar. Ou seja, os parâmetros para definição dos preços dos combustíveis no Brasil não mudam, são os mesmos. Eles deveriam mudar. Eu vi uma entrevista recente da companheira Rosângela Busanelli à TV Senado, onde ela explica isso de forma muito categórica.
Se a Petrobras ela é controlada pela União, pelo Estado brasileiro, e o seu representante, felizmente, é o atual presidente, que indica o presidente da Petrobras, quem indica a maioria dos membros do Conselho de Administração da Petrobras, é óbvio, Glauco, só não entende quem não quer. Se ele quisesse, ele mudava a política de preço, mas não quer. E não quer porque há esse conluio, sim, com o capital internacional, principalmente, como disse aqui, acionistas lá de Nova York que fizeram um acordo com Paulo Guedes e com Roberto Castelo Branco. Tanto que agora nós estamos vendo, é algo assintoso, como aqui disse antes, o pagamento de dividendos nesse ano, estamos falando ainda, Glauco, do primeiro semestre de 2022, de 137 bilhões de reais para acionistas. Isso é inadmissível. Não precisamos ter lucros altíssimos como esses. Não precisamos ter pagamento de dividendos nessa monta e às custas da população brasileira. Nós poderíamos ter, Glauco, como já demonstrou o professor doutor Eduardo Costa Pinto, da UFRJ, que a Petrobras ela poderia vender combustíveis a preços mais baixos, manter seus altos lucros, os lucros não somente dela, mas também das distribuidoras, das revendedoras, e a população ter acesso a um combustível a preço mais justo, a um preço em real, a um preço abrasileirado, como tem dito o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas não faz porque não quer. Então, infelizmente, os parâmetros eles não mudam. A PPI, a política de preço de paridade de importação, ela está mantida para beneficiar acionistas, para beneficiar importadores e para tentar facilitar também a privatização das refinarias que está em andamento. Mas, como temos dito, isso tem prazo final, dia 31 de dezembro esse governo acaba, dia 2 de outubro essa eleição ela será resolvida em primeiro turno, é a expectativa, as pesquisas estão demonstrando isso, e há o desespero, então, do governo Bolsonaro perante a realidade dos fatos, porque a população não está se deixando enganar com a PEC da kamikaze ou a PEC da que eles têm chamado para tentar resolver o problema eleitoral. Então, temos aí, Glauco, sim, um oportunismo eleitoreiro, mas que não vai chegar aí a uma redução de preços significativa para a população brasileira. David, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Parece que tivemos problemas com a conexão com o David Bacelar, mas nós conversamos aqui com ele, o coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.